Atos capítulo 8, um livro antes. Diz aí: um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Versículo 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se com ele, junto a ele. Olha para o bispo França. Aquele homem eunuco, ele estava lendo a Bíblia, o livro de Isaías, falando da profecia de Jesus, amém? Ele conhecia Jesus, esse eunuco? Não. Ele conhecia Deus? Não. Tanto é que ele estava lendo a Bíblia e Felipe perguntou para ele: você compreende o que está lendo? Ele disse: não entendo nada. Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então ele não conhecia Deus, não conhecia Jesus e não sabia da profecia. A Bíblia diz, lá no versículo eu vou resumir, tá? 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe quem? Então aquele eunuco escutou falar de Jesus pela primeira vez naquele momento. Amém, gente? Amém? Naquele momento ele ouviu falar de Jesus. Quanto tempo uma pessoa gasta para falar de Jesus para outra? 1 hora? 30 minutos? Dá para falar de Jesus em 30 minutos para uma pessoa? Dá? Então põe aí que eles conversaram 30 minutos sobre Jesus. Lembrando que aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu falar pela primeira vez ali. Seguindo, versículo 36. Seguindo eles caminha fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Olha para o bispo França. Aquele homem ouviu falar de Jesus pela primeira vez, em meia hora já tomou a decisão de se batizar e aceitar Jesus Cristo na sua vida como o único Senhor e Salvador. Há quanto tempo você está ouvindo falar de Jesus e ainda não se batizou? Aquele homem ouviu falar de Jesus 30 minutos, põe aí 40 minutos, e já tomou a decisão de se batizar e aceitou Jesus na vida dele. Quanto tempo você está ouvindo falar de Jesus e ainda não tomou a decisão? Então, recapitulando o que nós estávamos falando, nós somos justificados pela fé, mas a fé sem obras é morta. A fé precisa ter atitude. Para você mostrar a sua fé em Jesus Cristo, que você o ama e que você está disposto a segui-lo, você tem que casar com Ele, fazer aliança com Ele. E esta tal aliança dar-se lá no batistério, descendo nas águas. Bispo, mas eu sou pecadora, eu sou pecador, como que eu vou me batizar? Gente, põe algo na cabeça: todo mundo que se batizou é pecador, se batizou, e quando saiu do batistério, no mesmo dia cometeu pecados. Falei besteira? Tem pessoas que acham que vão se batizar e depois ela não pode mais pecar, por isso que ela não se batiza. Não, porque eu não posso me batizar, porque depois que eu me batizar eu não posso mais pecar. Isso é impossível. Você vai se batizar e no mesmo dia do seu batismo você vai cometer pecados. Só que agora você vai ter o sangue de Cristo para te purificar dos pecados e a sua fé vai ser justificada. Vai ser justificada. Porque você fez aliança com Deus, então você viveu pela fé. Você creu realmente em Jesus Cristo, não de boca, mas de atitude. Porque você se batizou, fez aliança com Deus.
Se batizando nas águas, você vai fazer parte do novo Israel. Você vai fazer parte do povo de Deus. Um dia eu vi um jovem na igreja dizendo: bispo, como eu queria ter nascido naquela época e ter feito parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Não precisa desejar nascer naquela época. Você pode fazer parte hoje do novo Israel. Deus construiu para ele um novo povo. E são aqueles que estão em Jesus Cristo, os batizados. Os seus pecados são perdoados, o seu passado é apagado, tudo através do batismo. E sem o batismo, Bispo França, você quer ouvir a verdade ou você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Sem o batismo você já está condenado ao inferno, mesmo estando na igreja. Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem quer ser salvo? Então você tem que crer primeiramente, e se você crer, você vai ser batizado. Aí você é salvo. Aí Jesus disse: aquele que não crê e não for batizado, já está condenado. Desculpa a sinceridade, gente. Me perdoe. A minha intenção não é ofendê-la. Mas se você não é batizado nas águas, tudo que eu preguei em Romanos sobre a justificação pela fé, sobre os nossos pecados perdoados, sobre o novo Israel, sobre a graça de Jesus Cristo de graça para nós, nada disso vale, ainda que a pessoa faça parte de uma igreja. As promessas de Deus só têm validade na vida de uma pessoa. O sangue de Cristo só foi derramado na cruz por aqueles que o aceitarem. Todo mundo chama Deus de Pai. Eu já escutei várias pessoas dizendo: deixa um pouquinho do refrigerante para mim, eu também sou filho de Deus. Todo mundo acha que é filho de Deus, mas não é. Mas Jesus não morreu na cruz por todos? Jesus morreu na cruz por todos que o aceitarem como Senhor e Salvador e crerem nele, se batizando nas águas, fazendo uma aliança com Deus. Aqueles que não creem em Jesus Cristo e não são batizados e não se batizaram, o que Jesus fez na cruz do Calvário não é válido para essa pessoa, porque automaticamente ela está negando a fé em Jesus Cristo. Bispo, mas eu estou aqui na igreja. Tudo bem, mas o que impede você de se casar com Deus? Namorar é uma coisa, casar é outra. A pessoa que namora, ela namora para conhecer e não tem compromisso com a outra. Agora, a partir do momento que casa, meu irmão, é um só corpo, uma só carne, uma só vida. Um tem que dar justificativa para o outro, um tem que viver para o outro, um tem que agradar o outro. E tudo que eu vou fazer, eu penso nas consequências, porque eu não vivo sozinho, eu tenho alguém que vive comigo. Quando você casa com Deus, eu vou explicar para você claramente. O Espírito Santo, ele está na vida de todo mundo que vem na igreja, porque está escrito, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Correto? Aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo fica ao lado da pessoa, ao redor. O diabo fica ao derredor. O Espírito Santo fica ao redor da pessoa, protegendo ela, tocando nela, envolvendo ela, falando com ela. Quando a pessoa se batiza nas águas e faz aliança com Deus e verdadeiramente segue a Jesus, o Espírito Santo sai do lado dela e entra no coração. É um casamento. Assim como o homem forma com a mulher um só corpo, uma só carne, quando Jesus Cristo entra na pessoa, eles se tornam uma só vida, um só espírito. Então os pensamentos de Deus passam a ser o pensamento da pessoa. O sentimento de Deus passa a ser o sentimento da pessoa. Por que isso? Porque a pessoa fez aliança, casou com Deus. Bispo, eu me batizei nas águas já em 1900 e bolinha. E eu nunca me afastei de Deus, mas eu já troquei de igreja umas 20 vezes. Eu preciso me batizar nas águas? Negativo. Batismo é um só.
Exemplo, eu me batizei há 14 anos atrás numa igreja. De lá para cá eu já passei em 14 igrejas diferentes. E nunca mais me batizei, porque o meu batismo não foi pela placa da igreja. O meu batismo foi para Jesus Cristo. Agora, você que um dia se batizou e se afastou da igreja e foi para o mundo, e você voltou para a igreja, então você tem que se batizar porque você não tem batismo. Vou explicar para você de uma forma mais clara, para nós participarmos da Santa Ceia. Vem cá, Nalva. Então eu sou casado, correto? Estou casado, cadê a aliança? Está aqui, a aliança. Estou casado. 9 anos de casado. De repente, eu fiz aliança com ela, amém, gente? De repente, eu quero divórcio. Não quero mais casar com você. Não quero mais permanecer casado com você, perdão. Agradeço, tudo foi legal, foi bom enquanto durou. Me separei. Amém? Se eu me divorciei dela, eu quebrei o que, gente? Quebrei o quê? Então a pessoa que era batizada nas águas, casou com Jesus, ela se afastou de Jesus, ela quebrou a aliança com Jesus, ela pediu divórcio para Jesus. Aí eu vou lá, vou casar com essa daqui, ó. Pastor Fabrício não fica com ciúmes não, hein, Pastor Fabrício? Cadê ele? Ah, aí ó. Aí casei com a Liliane. Ó, fiz aliança com ela, tô casado. Pronto. Vida nova. É só um exemplo, tá, Liliane? É porque eu vou falar aqui para não interpretar mal. Então a pessoa que saiu da igreja para o mundo, ela quebrou a aliança com Deus e ela foi para o mundo e fez aliança com o diabo, porque o mundo jaz do maligno. Não é isso que está na Bíblia? Então ela pediu divórcio para Deus e casou com quem? Com Satanás. Então eu me separei dela, quebrei a aliança com a Nalva e fiz aliança com a Liliane. Casei com a Liliane. Casei com a Liliane. Só que aí 5 anos de casado com a Liliane, foi bom enquanto durou. Mas eu descobri que a mulher que eu amo mesmo é a Nalva. Então, eu vou ver se eu consigo voltar para ela. Mas a amizade continua, tá? Então, sinto muito, vai lá, seja feliz na sua vida, eu vou torcer pela sua felicidade. Aí a pessoa que saiu do mundo e falou, agora eu vou voltar para Deus, vamos ver se Deus me aceita. Aí ela volta para a igreja. Aí eu falo, Nalva, sabe? Eu percebi que você é a mulher da minha vida. E eu queria saber se você me aceita de volta. Aceito. Agora, como ela me aceitou de volta, é simples. É só eu ir para a casa dela, arrumar minhas malas, deitar na cama com ela, acabou, né, gente? Opa! Eu voltei para ela, eu tenho que casar novamente. Eu tenho que fazer aliança de novo. Aí eu vou lá no cartório, lá no juiz, e caso novamente, e faço aliança. Então a pessoa que estava na igreja, saiu da igreja, ela quebrou, pediu divórcio para Jesus e casou com o mundo, com Satanás. Aí ela largou o mundo e voltou para Jesus, não é, eu já sou batizado, negativo. Você voltou para Jesus, Jesus me aceita, me arrependi, quebrei a cara. Jesus, te aceito. E você me aceita? Eu aceito o Senhor sim. Então, casa comigo de novo. De novo não, né? Casa comigo porque não está casado, está divorciado. A pessoa voltou para a presença de Deus, ela tem que se batizar nas águas. Porque a aliança que ela tinha com Deus foi quebrada. Então, se você está aqui na igreja e você um dia se batizou nas águas, mas você se afastou de Jesus e foi para o mundo, o seu batismo, a sua aliança foi quebrada, você pediu divórcio para Deus. Você está voltando para a presença de Deus agora, você tem que casar. Tem que fazer uma nova aliança, tem que se batizar nas águas. Independente dos seus pecados, dos seus erros, o batismo é um só se você não quebrou aliança com Deus. Se você está seguindo Jesus sempre, o seu batismo é válido. A sua aliança é válida. Ô Nalva, eu tenho erros. Eita, não fala não. Vem cá.
Presta atenção no como Deus pensa. Olha como Deus pensa. Você que está em casa me assistindo, olha como Deus pensa. Eu tenho erro? Muitos. Muitos. Eu tenho pecado? Tem. Eu tenho falha? Tem. E mesmo assim você aceita ficar comigo até a morte? Aceito. Gente, ela sendo pecadora, falha, cheia de erros, ela está aceitando eu com os meus erros, com as minhas falhas e com os meus pecados, e Deus que é perfeito. Qual que é maior, ela ou Deus? Então, se ela sendo falha, pecadora, cheia de erros, ela me aceita, cheio de erros, com falhas e pecados, muito mais Deus vai me aceitar. Por isso que mesmo que você erre ou fale, casamento é até a morte. Então, batizou nas águas é até a morte. Você que já é batizado, glória a Deus. Permaneça na sua fé, vivendo pela fé. E tudo que eu li em Romanos é válido para você. Você que não é batizado nas águas, tem que tomar uma decisão. Bispo, eu vou me batizar. Ou se você voltou para Jesus, você voltou para os caminhos de Deus, e você ainda não fez a aliança, você tem que fazer a aliança. Porque você voltou para Jesus, tem que casar. Fique toda a igreja de pé. Eu gostaria de orar por você que diz, bispo, eu não era batizado, aliás, não sou batizado, mas eu quero me batizar. Eu quero casar com esse Deus maravilhoso. Vem aqui na frente. Você que quer casar com esse Deus. Você que diz, eu não sou batizado e eu quero casar com esse Deus, eu quero me batizar. Vem aqui na frente. Você que por algum motivo se afastou da igreja e voltou e ainda não se batizou, então vem aqui na frente também. Você que obviamente voltou e quer se batizar. Essa é uma decisão de casamento. Você vai sair do estágio de namoro para casar com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o noivo virá buscar a sua noiva. Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Amém, gente? Olha que lindo, né? Todos esses vão assumir o compromisso de viver com Deus a partir de hoje. Tá? Batismo quando vai ser, bispo? Você vai embora para sua casa e a semana inteira vai ter batismo. Qualquer hora. Se você bater aqui na igreja meia-noite, o pastor vai levantar da cama dele e vai lhe batizar nas águas. Qualquer hora, qualquer reunião, nós vamos ter batismo nas águas. Você vai deixar de namorar e vai assumir o compromisso de andar com Deus ao seu lado, de estar casado com Deus. Amém? Feche os olhos.